É possível fazer um filme sobre qualquer assunto? Responde aqui nos comentários que eu quero saber a sua opinião. Começando mais um vídeo aqui do canal, galera. Tô muito feliz com todos os comentários que vocês vêm fazendo nos vídeos que saem toda segunda-feira. Nós fizemos uma mudança aqui no canal, nós temos feito vídeos muito mais dedicados a tentar passar algum ensinamento sobre cinema para vocês e eu tô gostando demais da resposta de todo mundo. Se você ainda não está me seguindo no meu Instagram, o meu arroba é gzgustavocruz. Por lá eu tô me comunicando diariamente com vocês, falando um pouco mais sobre a minha rotina criativa, como eu crio conteúdo, como o cinema é realizado, enfim, todos os assuntos que nós somos apaixonados. Então me segue por lá, me dá essa força, porque aqui eu tenho muito mais seguidor do que por lá e é legal a gente conversar em plataformas diferentes, afinal de contas, assim nós temos contato mais vezes. Mas, bora pro vídeo. Hoje vamos refletir sobre uma pergunta que talvez você já tenha feito. Uma pergunta que já ocorreu às pessoas de lugares diferentes. É possível fazer um filme sobre qualquer assunto? Para isso vamos analisar um filme de um dos maiores contadores de história do cinema contemporâneo, o Charlie Kaufman. Ele é a mente por trás do filme Quero Ser John Malkovich, Brilho Eterno de uma Mente Sem Lembranças e o lançamento recente da Netflix Estou Pensando em Acabar com Tudo. Mesmo que você não queira ser um contador de histórias, talvez você já tenha se perguntado como os escritores escrevem os roteiros. Talvez, diante de um grande universo como O Senhor dos Anéis ou Star Wars, você tenha refletido sobre o ato de criar histórias e se perguntado de onde elas partem. Como elas começam, afinal de contas? Bom, essa é uma pergunta complexa, mas vamos encarar o desafio e propor uma reflexão. Primeiramente, vamos falar sobre os primeiros contadores de história e sobre essa necessidade que o ser humano tem de se expressar. Você já ouviu falar sobre os homens que contavam histórias ao redor da fogueira? Nós vamos voltar um pouquinho mais no tempo. Desde os primórdios da humanidade, o homem tem a necessidade de expressar aspectos sobre como vê o mundo e sobre como vê a si mesmo. A necessidade de comunicação talvez seja um dos aspectos mais humanos que nós possuímos. Inclusive, uma das ideias centrais da sociologia é que os seres humanos são seres sociais. E você já deve ter visto a arte rupestre em cavernas em alguma aula no ensino médio, né? A arte rupestre expressa os aspectos da vida do cotidiano dos povos da chamada pré-história. E foi a partir da arte rupestre que surgiu a primeira forma de escrita, a escrita pictográfica. E é justamente com a escrita que muitas coisas começaram a ser criadas e registradas. Durante anos, a linguagem foi se aperfeiçoando até chegar nessa gramática complexa que temos hoje. Essa linguagem é aperfeiçoada conforme a humanidade evolui e que, com certeza, continuará evoluindo. Com a comunicação desenvolvida, a humanidade começa a se comunicar sobre questões relevantes à origem do nosso universo. Os primeiros contadores de história, eles surgem com a missão de responder perguntas como: de onde viemos? Esses primeiros contadores de história revelam como a humanidade, desde os tempos em que deixou de ser nômade e fixou a sua moradia, necessitava de respostas para esse tipo de questões. Então surgiram os mitos, que são tentativas de darem sentido para o mundo, além de um modo prático para explicar os fenômenos da natureza também, é claro. A mais famosa constelação de mitos está na mitologia grega, com os deuses Poseidon, que é o deus dos mares, Afrodite, deusa do amor, e Zeus, deus dos deuses, entre tantos outros que nós podemos lembrar. Mas o que o cinema tem a ver com isso, afinal de contas? Acontece que o cinema também é uma comunicação entre os seres humanos que tentam responder algumas questões. Questões muitas vezes atemporais. Nos filmes, muitos artistas expressam aspectos da vida cotidiana do seu tempo e de outros tempos ao contar histórias para o público. O cinema se transforma numa das mais potentes artes narrativas. E por esse motivo, gostamos de pensar nos realizadores do cinema também como contadores de história. E agora eu quero te fazer uma pergunta diferente. Você sabe como foi criada a franquia dos Piratas do Caribe? A grandiosa saga que gerou 5 filmes e que em breve terá outros 2 partiu de um brinquedo, um barco de piratas no Walt Disney World. Certa vez um produtor viu o tremendo sucesso do barco e pensou: podemos fazer um filme sobre isso. Então eles contrataram um roteirista e depois de muitos tratamentos na história, o filme chegou ao cinema. O curioso é que a história surgiu de um objeto. E de muita pesquisa posterior, é claro, comprovando que não precisa de uma história anterior para surgir um roteiro, mas muitas histórias são criadas diretamente para as telas. Com um bom roteirista, uma história pode surgir do nada e sobre qualquer assunto. Um bom roteirista pode partir de inspirações diferentes,
como de um sonho, uma fotografia, uma fala que se ouviu na rua e até de um brinquedo. Eu gosto de contar essa história porque muita gente tem dúvidas sobre como nascem as histórias. E as histórias podem surgir de vários lugares diferentes. No livro sobre a escrita do mestre do terror Stephen King, há uma bonita analogia sobre os processos de escrita de histórias. O Stephen King diz que escrever histórias é como encontrar fósseis. O pesquisador cava e não sabe o tamanho da sua descoberta até cavar a fundo e chegar ao final. Às vezes se encontra um osso grande, que precisa de cuidado, e às vezes se encontra um osso pequeno. Assim é o trabalho do escritor. Agora que vimos que é possível criar uma saga de 5 filmes a partir de um brinquedo, vamos tentar responder a pergunta se é possível fazer um filme sobre qualquer assunto a partir de um estudo de caso, o filme Adaptação, do roteirista Charlie Kaufman e com a direção do Spike Jonze. Primeiro vamos contar a história dos bastidores do filme. Após causar uma boa impressão com o roteiro do filme Quero Ser John Malkovich, também dirigido pelo Spike Jonze, o roteirista Charlie Kaufman recebeu uma proposta para adaptar O Ladrão de Orquídeas para o cinema. Porém, o Charlie Kaufman se viu em meio a um bloqueio criativo causado por uma questão impossível. Como adaptar um livro de orquídeas para as telas? Como transformar essa história em uma trama envolvente, afinal de contas? Ponto. Essa é a história dos bastidores do filme de adaptação. E para quem já viu o filme, já deve imaginar como o roteiro acabou surgindo. Agora nós vamos falar do enredo da obra para quem não assistiu ainda. No filme Adaptação, um roteirista chamado Charlie Kaufman, interpretado pelo Nicolas Cage, recebe uma proposta para adaptar um livro sobre orquídeas para o cinema. O protagonista, que tem um irmão gêmeo chamado Donald, entra em um bloqueio criativo e, em meio à dificuldade de realizar a adaptação e com a ajuda do seu irmão, começa a investigar a vida da escritora do livro, interpretada pela incrível Meryl Streep. A história real, a dificuldade em adaptar o livro, virou a trama principal do filme num jogo metalinguístico, que é quando a obra de arte fala da própria feitura da obra de arte. Sabe quando o filme fala sobre o processo de fazer um filme? Tipo Mank, do David Fincher, 8,5, do Federico Fellini. Esses filmes são metalinguísticos, porque estão brincando com a linguagem do cinema enquanto falam sobre cinema e fazem cinema. No filme em questão, o Charlie Kaufman, enquanto tenta resolver a questão de adaptação, é retratado como alguém com baixa autoestima e, consequentemente, com problemas para lidar com as pessoas. Uma brincadeira do próprio roteirista para consigo mesmo. Ele se deprecia o tempo todo, negando um lugar narcísico comum quando o escritor se coloca na própria história. Esse artifício de autodepreciação nos aproxima da personagem e da sua tarefa árdua de adaptar aquela história. Em vários momentos, ouvimos o protagonista ler trechos enquanto tenta encontrar uma saída, e é nesse momento que nos colocamos no lugar do personagem, pois mostrar a personagem tentando realizar algo cria mais conexão do que se a gente visse ele conseguindo logo de cara. Como humanos, a gente se identifica com a tentativa. É algo que fazemos todo santo dia. Assim, ver o Charlie Kaufman tentando adaptar o livro serviu para uma conexão imediata. Na trama, o Kaufman busca incessantemente fazer algo diferente do que Hollywood faz, e isso gera conflitos com o seu irmão gêmeo, o Donald, também roteirista e que segue os princípios de um dos maiores gurus do roteiro, o Robert McKee. Para quem já leu Story, sabe do que eu estou falando, e essa é mais uma brincadeira metalinguística dentro dessa obra. Esse recurso da personagem ter um irmão gêmeo é uma das coisas mais interessantes do filme, pois contrasta dois momentos da vida de todo escritor. O primeiro é o desejo em seguir os passos dos gurus da escrita, e o segundo é a recusa pelas fórmulas de criação por achar que esses manuais impedem o surgimento de obras originais. Um detalhe interessante é que no cartaz do filme consta a informação de roteiro por Charlie Kaufman e Donald Kaufman, em mais uma brincadeira do projeto. E por que a história funciona, afinal de contas? Por ter uma trama inventiva e inusitada, com várias linhas narrativas que brincam com flashbacks, era preciso ter algum ponto de apoio para o público ao longo dos 3 atos. E é exatamente esse um dos grandes acertos do filme, esse cuidado com a construção de cada personagem. Personagens que desde o início nos guiaram tão bem pelo labirinto proposto pelo roteirista. Todos os personagens parecem ter desejos e uma vida anterior àquela cena. A sensação que fica é que somente com personagens bem delineados seria possível manter a nossa atenção com as diversas tramas propostas pelo roteiro. Então o segredo aqui no filme não é apenas ter uma ideia inventiva, mas construir personagens poderosos, alinhados, que comuniquem aquela mensagem de forma muito mais profunda do que nós podemos perceber à primeira vista. Isso é muito importante para a gente entender que, para se construir um filme sobre qualquer coisa, é muito importante ter domínio sobre a narrativa e sobre como contar e apresentar uma história para o público. Os personagens dos dois irmãos são perceptivelmente diferentes, não só em aparência, mas eles soam diferentes, como se o roteirista tivesse escolhido um conjunto de palavras específicas para cada personagem. Um encarna o pessimismo e a baixa autoestima, e o
o outro é mais positivo e sabe lidar melhor com as pessoas. A construção acertada dessas duas personalidades nos faz torcer por eles até o final e nos faz entender um pouco mais da complexidade humana. Afinal de contas, os dois personagens representam uma pessoa. Outro fator pelo qual a história funciona é a inventividade sem deixar de lado elementos reconhecíveis e familiares. Como eu disse pra vocês, o filme na primeira parte abre muitas linhas narrativas, mas ele consegue no terceiro ato convertê-las numa linha só, uma linha inusitada, porém com uma estrutura convencional que o público está acostumado, o famoso começo, meio e fim, com conclusão, sem deixar as pontas soltas. Afinal de contas, o filme já é louco o suficiente. Quando você chega no fim, a adaptação deixa a sensação de se tratar de uma grande brincadeira com as regras do roteiro. Uma brincadeira feita por um grande conhecedor das formas. É a prova de que com criatividade se pode fazer um filme sobre qualquer assunto, desde que haja uma abordagem inovadora. E o que podemos aprender com Charlie Kaufman nessa experiência? Com a adaptação, o roteirista nos mostra que é possível inovar e ao mesmo tempo entregar elementos familiares. Elementos esses que irão garantir uma resposta mais certeira do público e talvez a aceitação dos produtores. O que eu quero dizer aqui é: você precisa ter uma troca com o público, senão as coisas não vão dar certo. Um dos grandes desafios de um roteirista de Hollywood é produzir uma obra minimamente autêntica ao ponto de criar o interesse do público com os elementos facilmente reconhecíveis e que criem esse diálogo entre as pessoas. O equilíbrio entre fazer algo minimamente original, porque originalidade não existe, e familiar, talvez seja o caminho ao ser almejado. É esse equilíbrio das coisas que fazem as coisas funcionar. E ao longo de toda a carreira é possível perceber que o Charlie Kaufman é um roteirista inquieto, está sempre querendo propor algo diferente. Nós podemos aprender com ele, mesmo que após um trabalho bem sucedido, como Quero Ser John Malkovich, nós devemos continuar experimentando, tentando encontrar algo que tenha um mínimo de frescor, mesmo que se misture ao convencional. E também nós podemos aprender que ele tem domínio sobre o convencional, senão nunca conseguiria inovar. O que nós podemos aprender com tudo isso é: nós sempre podemos contar uma história sobre qualquer assunto dentro do cinema, mas nós precisamos entender que estamos conversando com uma arte que conversa com o público de formas muito específicas, através dos gêneros, através de uma linguagem muito específica e que acaba sendo repetida o tempo todo. Então, é trabalho do roteirista reconhecer que isso de fato existe, que o público tem essa expectativa, que ele espera alguma coisa quando está entrando em uma sala de cinema e que você não só precisa entregar aquilo que ele espera, não necessariamente, mas você pode brincar com essa expectativa e gerar experiências que eles nunca esperavam. Então fica aqui a minha recomendação para todos os roteiristas que me seguem por aqui: escrevam coisas diferentes, sim, mas primeiro dominem a linguagem do público, a linguagem que está no nosso DNA. Eu estou falando aí da jornada do herói, estou falando de Poética do Aristóteles, estou falando do clássico. Se você domina o clássico, você consegue inovar nos outros pontos. Do contrário, você pode achar que está sendo original, mas no fim das contas você só está contando uma história que já foi contada mais de 1 milhão de vezes. A gente se encontra no próximo vídeo, pessoal.